aí, pessoal, começando mais um episódio do All Connected, esse podcast do Grupo Eletrolar. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia. Vou estar aqui com vocês em todas essas 20 edições agora da primeira temporada desse podcast. Estou trazendo muita empresa do varejo, principalmente varejo B2B, com viés aí de tecnologia também, viés de inovação, para mostrar para vocês que tem muito o que fazer ainda, mesmo o mais disruptivo, mesmo mais disruptivo varejo do Brasil, ainda tem muito o que evoluir, né? A gente está sempre trazendo vários insights aqui, hoje não vai ser diferente. A gente vai falar do futuro do varejo B2B, principalmente porque, né, recentemente aconteceu a NRF, que é o principal evento do varejo global aí, né? Brasileiros são a maior delegação hoje na NRF, ou uma das maiores delegações. Já visto que os 3 que estão aqui na mesa estiveram lá, né, participaram da NRF. E a gente está aqui para poder conversar um pouquinho, né, do que vocês viram de insights ali, do que vocês viram de mais legal, o que mais chamou a atenção de vocês e o que a gente pode trazer para o Brasil aí nos próximos meses. Deixa eu apresentar meus convidados, começando ali na ponta da mesa, o Roberto Matsubayashi, que é diretor de tecnologia do Grupo GS1 Brasil. Prazer falar com você, Roberto. Prazer estar aqui com vocês aqui. Boa. E aqui ao meio a gente tem o Paulo Nazário, que é diretor de vendas da Relix Solutions, também prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Beleza. E do meu lado aqui o Eloy Assis, que é diretor executivo de varejo da TOTVS, também muitas soluções de varejo lá na TOTVS, né, Eloy? Com aquisições recentes também, acho que tem muita novidade para a gente falar. Sempre tem bastante coisa, a TOTVS não fica parada, né, Igor? Mas é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Legal. Bom, vamos primeiro, né, como são empresas B2B, nem todo mundo conhece GS1, Relix, TOTVS, apesar de TOTVS estar em todo aeroporto aí, né, pelo menos a marca TOTVS as pessoas a gente tenta. Mas falando um pouquinho de GS1 Brasil, o varejo conhece bastante vocês, mas vamos dar um resuminho do que vocês fazem. Bom, a GS1, ela nasceu para viabilizar o processo de automação comercial no mundo, né? Nasceu há 50 anos atrás, começou com o básico, o código de barras, e foi o início de toda essa transformação digital no varejo, né? Isso vem evoluindo. Nós temos hoje 3 grandes componentes. A primeira é a identificação, tudo que você vai ter gestão, vai controlar, você tem que ter identidade, senão você não sabe o que você está controlando. O segundo ponto são tecnologias de captura automática, o código de barras linear, todo mundo conhece, está presente no mundo inteiro, em qualquer supermercado. A gente está evoluindo isso para o 2D, para acompanhar essa modernidade, permite colocar mais dados, colocar novas informações e tornar essa interação entre o que agora se fala físico e digital muito mais dinâmico e cheio de contexto. E o terceiro grande componente é a parte de dados. Então, a parte transacional, compartilhar dados de transações, dados de estoque, nota fiscal e outras informações importantes para que as empresas no B2B consigam compartilhar essas informações, quanto mais ainda agora com a questão da rastreabilidade, informação de origem dos produtos, que é uma coisa muito importante, e o básico, que é a definição dos atributos de produtos. Tá? Essa definição é importantíssima porque a gente fala agora, por exemplo, em IA. O IA precisa dessas definições bem estruturadas para poder fazer um aprendizado rico, e aí sim trazer uma série de oportunidades para o negócio. Boa. Você tem código de barra, tem GS1 por trás, e agora sim, a gente vai falando de código 2D, que são várias inovações possíveis, que é o que a gente vai explorar aqui. Paulo, fala um pouquinho da Relix. Relix é uma empresa finlandesa, não é mais uma startup, ela tem 20 anos de mercado, e ela começou com 3 estudantes da Universidade de Helsinki buscando otimizar e reduzir desperdício, né? Uma visão bem escandinava. E começou no varejo. E a empresa ela foi recebendo aportes, né? O último foi há 2 anos atrás, de cerca de 500 milhões de euros, então o valuation da empresa atualmente é de mais de 5 bilhões de dólares, então nós temos mais de 2.000 funcionários no mundo, mais de 550 clientes, em mais de 60 países. Na América Latina, a gente tem cerca de 3 anos, com cerca de 30 clientes, no Brasil um pouco menos, e crescendo rapidamente. Mas grandes clientes, né? Grandes clientes. Esperamos até o final desse ano ter 3 dos 10 maiores clientes do varejo. Perfeito. Fechamos com Americanas primeiro, né? Americanas passando por um turnaround, uma certa dificuldade, mas com um time muito competente, nós chegamos para apoiar nessa transformação e trazer resultados concretos e perenes. Eu acho que é isso, né? A sede da transformação ali, né? Isso. É o momento perfeito para transformar. E é interessante falar o que a Relax faz. Ela hoje é considerada uma das líderes do mercado de planejamento integrado.
não só no varejo, mas também no CPG e na indústria, manufatura. Então, nós ajudamos os nossos clientes a fazer desde uma previsão da demanda até a compra, isso de uma forma automatizada, usando otimização e inteligência artificial. E quando a gente fala em inteligência artificial, nós temos dos 2.000 funcionários, 600 fazem parte do nosso time de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Além disso, 30% do nosso faturamento é revertido para essa área. Então, uma empresa de tecnologia, ela não pode parar, né? Como a Eloy colocou, não pode parar. Então, esse é um grande desafio, trazer soluções para os nossos clientes, entender, e a nossa solução, ela é no-code. Os clientes, eles conseguem estar se adaptando ao quê? À velocidade do mercado, a novas experiências, a novos processos. Perfeito. E Eloy, falando um pouquinho da TOTVS aí para quem ainda não conhece. Vamos lá. Bem, a TOTVS é a maior empresa de tecnologia da América Latina B2B, né? E a gente tem essa responsabilidade realmente de fazer sistemas e soluções que atendem os nossos clientes nos seus negócios, nas suas verticais, né? Então, a gente sempre foi muito conhecido pelo ERP, né? Por fazer a solução de gestão integrada da operação e tudo mais, mas na verdade eu acho que o grande foco nosso é como é que a gente faz e leva soluções para os clientes nos seus diversos segmentos. Então, a gente tem solução para saúde, para educação, para hotelaria, para todo tipo de segmento de mercado que você puder imaginar e, sem dúvida nenhuma, a gente tem bastante coisa para varejo, né, onde a gente tenta realmente estar presente, ajudando os nossos clientes a poder se transformar, evoluir, acompanhar esse mercado em transformação dentro dos seus desafios, sempre muito segmentados, sempre buscando soluções para cada segmento. A gente tem soluções próprias, soluções de parceiros que a gente revende para poder atender as necessidades dos nossos clientes onde eles estão. A gente tem a consciência de que a gente nunca vai ser bom em tudo, mas a gente vai sempre buscar ser aquele parceiro de confiança que ajuda o nosso cliente a descobrir o que ele precisa, né? A gente trabalha em parceria com muita gente, como a própria GS1, né, da qual a gente é membro, justamente porque a gente precisa levar as soluções de identificação, de dados para ponta das nossas soluções de varejo. Então, é parte da nossa estratégia, a gente está realmente onde o nosso cliente está e ajudando ele na evolução dele, independente se ele precisa de controlar o DRI dele adequadamente, se ele precisa estar no e-commerce, se ele precisa vender, crescer mais, é onde a gente vai estar com os nossos clientes. Perfeito. Bom, tema do podcast, né? O futuro do varejo B2B. Eu acho que o principal palco para o futuro do varejo aconteceu agora, como eu falei no início, né? NRF. Vocês três estavam lá. O que mais chamou a atenção de vocês nessa edição? Quem vai? Acho que eu posso começar e pegando um papo que veio aqui, até no nosso papo anterior, que a gente estava batendo conversa no bastidor, né? Tem muito a ver com a questão da solidificação da IA. Né, a gente teve, eu lembro do famoso ano do metaverso, não sei quem estava lá, né, no ano do metaverso, onde tudo era metaverso na NRF, né, de repente parecia que o metaverso ia dominar o varejo, ia ser a transformação. Chega o ano seguinte, cadê o metaverso, né? Sumiu. Então, a gente teve realmente um ano passado onde, de novo, tudo era IA vai mudar, vai transformar, etc e tal, e acho que esse era o ano de voltar e ver e aí, né? Será que a IA ficou ou ela vai também sumir aqui no metaverso? Eu acho que, para mim, a grande realização foi de ver que a IA realmente veio para ficar. Diferente do que era o metaverso, acho que ela tem agora casos reais, aplicáveis, que você consegue medir retorno, que você consegue ver realmente gente usando de verdade e mostrando que é uma tecnologia fundamental que veio para ficar e que vai de verdade transformar os negócios da gente. Essa é, para mim, a principal realização que eu tirei de lá. Boa. Vocês? Sim, então, corroboro esse aspecto, né, do AI, né? Muita gente discutindo, né? AI, né? E aí? E aí, né? Então, enfim, eu acho que quem está nos vendo agora deve estar fazendo essa pergunta, né? Como eu posso aplicar mais na minha empresa? E a boa notícia é que isso está sendo permeado por vários níveis da organização. Isso a gente viu nos Estados Unidos, nas empresas americanas, né? O nosso CEO levou 2 clientes nossos para discutir sobre aplicação ligada a mudanças no padrão de consumo e de comportamento. E também, hoje, quando a gente tem no Brasil, os nossos clientes no Brasil e outros potenciais clientes, nós vimos isso. Tem um cliente nosso da indústria automotiva, que o presidente South America tem na agenda dele como top 3 ter soluções que realmente elevem essa empresa, e já é muito bem avaliada do ponto de serviço, mas eles colocaram uma barra mais alta. Então, aqui eu acho que a grande mensagem é, primeiro, corroborando da ideia, da idealização
a aplicação, isso é algo óbvio, tem Uhum. uma jornada ainda muito grande pela frente, mas a gente está vendo casos práticos, Uhum. né? Então nós somos potencial, né, gerador desses casos práticos, e isso a gente tem visto nos nossos clientes, não só de CEOs, de um board, da diretoria, mas gerentes, diretores e até mesmo times. O grande desafio, que certamente é uma discussão, e isso foi tema de discussão em algumas apresentações da NRF, é como essa transformação passa pela recapacitação Uhum. dos Total. profissionais. Então, a empresa de tecnologia ajuda muito isso, mas a empresa ela precisa estar ciente que os seus profissionais saem, às vezes, de uma rotina, que é uma rotina mais manual, então, às Uhum. vezes, gasta 80% e 20% para uma forma analítica. Uhum. Então, hoje, as tecnologias elas podem fazer praticamente todo esse trabalho e trazer uma visão analítica e que as pessoas continuam sendo fundamentais, Aham. mas com um nível de conhecimento e de capacidade analítica muito maior. Então, esse aqui é um tema que eu acho que quem está nos assistindo de refletir. O que que nós precisamos também evoluir do ponto de vista analítico. Perfeito. Roberto, o que foi o grande insight para você? Bom, eu tenho ido com grande frequência, eu vou quase todos os anos, né? Então, a gente percebe que é um processo evolutivo, né? Não tem uma grande revolução, lógico que você tem os temas que dominam o momento, como foi o metaverso, foi um alto e sumiu, e inteligência artificial. Inteligência artificial já vinha há algum tempo no modelo mais convencional, é uma evolução do analítico, muito cálculo, muita operação de precisão. Isso vem evoluindo, praticamente já está nas ferramentas de uma forma onipresente, já praticamente todo mundo oferece para fazer planejamento, gestão de demanda, para fazer pricing e assim por diante. E o que tem de novo é o generativo, e isso sendo acoplado em outros processos, muito mais na relação empresa-consumidor, onde é o forte do generativo, né? Então, hoje, a parte de exposição, os equipamentos são os mesmos, muitos sistemas de checkout, pensei que ia sumir, não, muita empresa apresentando sistema de checkout, de coletores de dados, cada vez mais portáteis, buscando aquela solução que eles chamam de frictionless, ou seja, a, dando a máxima solução e experiência ao consumidor, é, e melhorando então essa a operação para quem trabalha e liga com que lidar com varejo, né. Acho que a questão importante foi colocado aqui, é como os gestores, as pessoas que são os decisores dessas empresas, percebem as oportunidades com essas tecnologias, internalizam dentro de como isso vai melhorar na experiência com o consumidor e começam a aplicar, né. Então acho que essa virada é que a gente percebe que está cada vez maior, as pessoas muito interessadas em conhecer e aproveitar as várias oportunidades, trocar experiência para chegar lá na frente e aplicar as tecnologias. Porque, na verdade, a tecnologia é o meio, né? Ele não é o fim para quem está no negócio, né? Então, é como ela vai melhorar de alguma forma, seja em custo, seja em relacionamento com o cliente, o seu negócio, né? Esse acho que é a questão principal. Agora, vocês acham que tudo que é mostrado lá é de fato aplicável ao Brasil, assim, ou será que dá para fazer um filtro? Você falou do metaverso, né? O Uhum. metaverso demandava, na época ali, né, as soluções demandavam um investimento alto, Sem dúvida. que às vezes as empresas, quando olham para a América Latina, putz, né, a gente representa uma porcentagem pequena dentro do faturamento global, às vezes esses experimentos não acontecem tanto aqui. Se eu for pensar lá atrás também, um outro que foi tendência durante muito tempo, live commerce. Live Aí, de commerce. repente, live commerce na China bomba, no Brasil, até agora engatinha aí, né? Uhum. Como que vocês olham para as tendências lá e falam, putz, isso aqui eu devo prestar atenção, isso aqui já está acontecendo, nós já estamos atrasados, isso aqui dá, sabe, a gente está indo bem. Dá para olhar para o todo ali e conseguir entender assim, o que é tropicalizável ou não? Posso começar? Por favor, vai lá. Então, essa pergunta é bem interessante porque dos 2.500 a 3.500, né, esse número está sendo visto É. ainda, de brasileiros lá, essa pergunta é recorrente em todos, sem exceção. O que eu consigo aplicar do que eu estou vendo no Brasil? E essa pergunta ainda tem uma camada ainda mais detalhada, que não é bem no Brasil,
é na minha empresa. Uhum. E quando a gente fala na minha empresa, tem a ver da relação com clientes, tem a ver com a relação com fornecedores e, principalmente, qual é o estágio de maturidade da empresa. Uhum. Então, quando a gente discute esse assunto, a gente pode generalizar, é claro, mas é importante para quem está nos assistindo, e a experiência aqui dos colegas, do Roberto e Eloy, discutir sobre qual é o nível de maturidade que a empresa tem. Então, por exemplo, a Relax, a E aí, gente... isso é no momento de diagnóstico, talvez? Exatamente. Então, assim, a Relax, a nossa tecnologia, o Roberto até colocou um ponto, né? Muitos estão fazendo. Então, eu diria que até existe uma discussão de comoditização de algumas Aham. soluções. Porque a gente tem esse poderio todo, né, em inovação. Manter a dianteira não é fácil. Então, quando a gente fala de aplicação no cliente, primeira coisa que a gente precisa saber, a gente está falando com que cliente? Qual o nível de maturidade dele? Se o nível de maturidade é alto, então hoje nós temos varejistas no mundo, assim como a Audi, a Whole Foods, que é nosso cliente, Sprouts nos Estados Unidos, Rossmann, que é uma cadeia alemã gigantesca. Então, assim, essas empresas, elas têm nível de maturidade muito alto. Eu dei o exemplo das mais avançadas. Mas, por outro lado, nós temos clientes que têm nível de maturidade baixo. O que fazer? Qual o nosso objetivo? É vender uma solução? Não, nosso objetivo é trazer resultado para o cliente. Então, assim, a aplicação do que tem estado da arte hoje, ela tem que ser visto de uma forma pragmática. E eu sempre digo, de um lado, o pragmatismo e o realismo, do outro lado, o sonho. Uhum. Como que a gente pode se desafiar? E isso, as empresas, muitas delas têm uma autoavaliação e autocrítica muito boa, infelizmente outras não. Então, isso nós, como procuramos sempre ajudar essas empresas, a gente ajuda nessa autoavaliação e trazer o que elas precisam. Então, trazendo para uma discussão de um planejamento da cadeia de suprimento, é fácil, é só ver o que essas empresas têm. Eu tenho Excel, né, eu tenho outras coisas, às Exatamente. vezes eu tenho alguma solução um pouco mais avançada, e a partir daí a gente começa a mostrar qual é o potencial de ganho e como esse ganho pode ser perene. Então, um exemplo, Relax. Nós temos 97% de retenção dos nossos clientes. Eu não estou falando uma base de 10 clientes, estou falando uma base de mais de É muita 550 coisa. clientes. É. E 20 anos, não estou falando de 3 anos de idade, estou falando de 20 anos de idade. Então, esse é o foco que as empresas de tecnologia deveriam ter. Qual é Quem o não quer foco? 97% de retenção de cliente? 2.2. Ponto 2. Então, assim, mas qual o ponto aí? O ponto aí é estar focado no resultado do cliente Aham. e que todas essas transformações elas sejam aplicadas. Não adianta trazer o estado da arte que a gente tem Uhum. para um cliente que às vezes não está preparado para ele. Exato. Então, essa nossa discussão tem que ter esse pragmatismo e é óbvio que a gente mostra, né, uma jornada que aquele cliente pode chegar a Uhum. ter um estágio máximo do nosso nível de avaliação de maturidade. Acho que você, né, Eloy, tem a realidade do Brasil, de todos os Brasis aí também, né? Acho que A gente tem o Brasil profundo, que a gente fala bastante, que é o Brasil fora de Rio e São Paulo, que às vezes a gente pensa é o muito, Brasil real, né, né? o Brasil real. Então, a gente está com 70 mil clientes na TOTUS e de varejo são uns 13 mil, se eu me recordo. E a gente realmente tem esse desafio prático, né? A gente vai lá na NRF, vê um monte de coisa, bem como o Paulo falou. O que dá certo, o que dá para implementar? Depende muito da maturidade do cliente, acima de tudo, concordo, em gênero, número e grau, mas também depende muito do cliente ter uma clareza do que ele está buscando evoluir, que eu acho que às vezes é onde a gente se perde um pouco, né? Agora que o IA está nesse frenesi todo, e eu acho muito engraçado, porque pegando o comentário do Roberto, realmente, a gente fala de IA já tem 20 anos. Mais que isso, entendeu? Desde que o primeiro site da Amazon falava, olha, quem comprou isso também comprou aquilo era IA, né? Desde que a gente comprou uma Alexa, aquilo é IA, mas parece que IA nasceu anteontem, né? E não nasceu anteontem, o que está novo aqui é o LLM, que é a tecnologia por trás do ChatGPT, que impressionou tanta gente, e acho que tem esse lado para a gente levar, mas para mim, no fim das contas, é aquilo que a gente estava conversando antes, o teu cliente não liga se você está usando IA, mas IA é uma ferramenta poderosíssima para você poder evoluir seus negócios. A questão toda é que problema você quer resolver. E aí eu acho que o desafio nosso é como é que a gente provê soluções que estão preparadas, prontas, rápidas, baratas e eficazes para atender problemas específicos. As soluções do Paulo, por exemplo, carregam IA desde sempre, né? Muitas das soluções da TOTS também têm IA embarcado desde sempre, mas a questão é que problema que eu quero resolver? O cara chega pra gente e fala, eu queria ter IA no meu negócio. Essa é a pergunta errada, porque é como se perguntasse para mim, eu quero ter computador no meu negócio. Eu quero
eu tenho um telefone celular no meu negócio. Tá, mas para fazer o que com esse telefone celular? Para fazer o que com esse computador, né? Então, não, eu tô com um problema aqui de ruptura de estoque e eu queria a IA para me ajudar a resolver. Eu tô com um problema aqui de identificação de imagens e eu queria a IA para resolver. Eu tenho um problema de dados e eu queria a IA para resolver. Ok, aí eu acho que a gente começa a ter um diálogo e normalmente quando o cliente ele tem uma clareza da dor, né, ou do sonho, né, que eu adorei a expressão que a gente estava no bastidor falando de dores ou sonhos, né, quando a gente tem uma dor ou um sonho para superar, eu acho que é o nosso papel chegar e falar, poxa, isso aqui a gente ajuda muito com essa solução e por acaso ela tem IA embarcada, a IA que ajudou a chegar lá do outro lado. Tem solução que não vai ter IA embarcada, mas tem muita coisa hoje que a gente vê lá na NRF que numa boa, eu vi que a gente aqui no Brasil deve muito pouco para aquilo que está sendo usado do lado de lá. Não sei se vocês concordam com o ponto de vista. A gente tem as soluções, o pessoal já está usando, tem cases fantásticos no Brasil usando soluções, e a gente fica indo para lá falando, poxa, que será que o pessoal vai espantar a gente? Cada vez menos eu vejo um espanto, uma distância entre o que aparece lá e o que dá para ser usado de verdade, a um custo decente, entregando o valor real para o varejo real, varejo de Brasil profundo, numa boa, sem nenhum drama. Não tem que ter medo, né? Não tem que ter medo. Eu acho que a questão toda nasce quando a gente começa a ter medo ou receio da gente botar o pezinho na água e ir em frente. Mas a gente tem que entender que a concorrência tá indo longe. Se a gente demorar muito, o concorrente vai cometer o lanche e aí você vai ficar ali a ver navios. E olha só, para perder o medo, né? Todo mundo está acostumado com código de barra, né, Roberto? Assim, todo mundo usa o código de barra de alguma maneira. Agora, o quanto de coisa que dá para fazer com esse código que às vezes o varejista não está enxergando possibilidade. Conta para o pessoal, assim, eu acho que é legal você estar nessa mesa exatamente por isso. Uma coisa que todo mundo já está acostumado, mas quanta inovação dá para fazer com o código de barra e depois com o código 2D, né? Bom, está presente em praticamente todos os processos que na verdade, começa na indústria, né? Aplica no seu produto, mas já controla a sua produção. Toda a gestão de cadeia de suprimentos, tá? Desde o planejamento de demanda ou planejamento do supply, na operação do varejo, desde o recebimento, toda a operação de back-office, e a parte que é visível para o consumidor, a parte do checkout, né? A gente, como GS1, na verdade, basicamente a gente cria padrões, são especificações, e a gente traz junto todo um ecossistema. Na verdade, a gente trabalha com empresas de tecnologias que viabilizam esses padrões em produtos, sejam imprimindo o código de barra, seja lendo isso, e seja em aplicações que fazem uso disso para os processos de gestão, né, que nem automação comercial, automação da gestão da cadeia de suprimentos. Hoje, por exemplo, todo grande marketplace que faz fulfillment, que é uma operação logística, pede porque naqueles CDs automatizados não dá para operar naquela velocidade sem ter o código de barras. Então, a gente trabalha com todos os grandes marketplaces, por exemplo, né? E a gente é uma organização que faz parte de uma rede mundial. São 120 organizações, cada uma independente, estabelecida em seu país, e que nós, 120 organizações, em conjunto, fazemos a gestão desses padrões, né? Então, a gente é um cogestor aqui no Brasil, a gente é a Associação Brasileira de Automação, e fazemos todo esse papel. E o padrão, por que ela é importante? Ela é mais importante para o pequeno e o micro, porque ele tem poucos recursos para investir, ele não pode errar, tá? A gente dá certeza que se colocar, utilizando o nosso padrão, ela vai poder operar com qualquer grande varejista no mundo, com qualquer grande marketplace, tá? Sem ter o medo de errar e poder continuar desenvolvendo esse negócio e continuar crescendo, né? Fazendo paralelo com a NRF, eu acho que essas tecnologias de ponta são muito importantes, mas, por outro lado, você vê muito do arroz com feijão, aquela operação básica, que se não for bem feita, você não vai ter, se o seu estoque tem problemas de dados, de ruptura, inteligência artificial não vai resolver, tá? Você vai ter que ter a lição de casa feita para poder utilizar essas tecnologias mais sofisticadas. O que ela vai fazer é aquilo que você faz mal feito muito mais rápido. Eu preciso fazer, na verdade, não. Aquilo que eu faço bem feito
muito mais rápido, né? E é melhor. E você vê também o outro lado da moeda, né? Você vê grandes operações de varejo levando as suas soluções também para o mercado. A Amazon, a parte do marketplace, ele é um varejo, lógico, tem a perna de tecnologia, né? Mas a operação do Amazon Go, que é a loja autônoma, está lá sendo oferecida para quem quiser montar sua operação de loja autônoma para qualquer varejista. O Walmart, ele é especializado tem uma excelência muito grande na gestão da cadeia de suprimento. Ela está com as suas soluções oferecendo para os concorrentes. Por quê? Ela faz tão bem isso dentro de casa que as outras utilizam como referência e agora como solução, né? Não, foi legal você falar esse ponto aí claro, que todo mundo fala, né? A inteligência artificial vem para poder melhorar os processos que os humanos fazem hoje e tal. E aí, pegando o ponto do Eloy, assim, eu sei que você estava participando de um pós-NRF esses dias lá na HSM, né? Sim. E você focou bastante seu speech ali voltado para a experiência do cliente. Perfeito. E quem produziu esse pós-NRF foi uma amiga minha, Carol Manciola, junto com a Fernanda Nascimento também. Carol, fantástica. E a Carol fez um post. Logo, primeiro eu vi que você falou sobre isso no post da Carol. Logo na sequência, ela contou uma experiência dela com uma companhia aérea, que ela ia viajar no dia seguinte, e aí ela falando, putz, cheguei no aeroporto, fui para a primeira fila ali, aonde que eu despacho minha mala, e faltavam 1h03 para o voo dela fechar. Então tava em tempo ainda. O cara falou, naquela fila ali. Aí ela foi para outra fila, na hora que ela chegou no balcão para despachar a bagagem dela, faltavam 58 minutos já para o voo, o voo foi fechado. Não dá para despachar a bagagem mais. E o humano nem mexeu a sobrancelha, não falou nada, não foi humano, né? Sim. Ele foi uma máquina ali, né? E aí ela ficou questionando isso. Se fosse para o humano fazer o trabalho que ele fez ali, eu prefiro ir no Totem, porque o Totem pelo menos ia me dar a opção, no mínimo, né? Falar, beleza, tem outro voo, tá horário, ou você pode... Pesa sua mala aqui, vamos ver se você pode levar ela a bordo, ou, sei lá, você é diamante, então eu vou te dar né? Vou abrir uma exceção para você aqui, porque você é cliente especial aqui. Então ela começou a questionar isso, né? Como que o humano foi uma máquina. Então eu acho que faz muito parte dessa transformação olhar para o humano. Que faz toda a diferença, né? Porque aí fica sempre esse papo de que vai substituir o humano. Vai substituir o humano que faz esse tipo de coisa. Vai, né? Esse é o ponto. Quer dizer, a gente falou aqui, o Paulo falou a respeito do fato de que hoje 80% do trabalho é manual e repetitivo, e só 20% do pessoal faz análise, usa inteligência, usa cabeça, né? A ideia toda de se ela conseguir fazer o serviço dela bem feito, é justamente liberar o humano para ser humano. Ele tem que conseguir ser humano de verdade, porque isso gera uma experiência diferenciada e vai fazer, se a Carol tivesse tido uma experiência com uma pessoa que tratasse ela de uma forma humana e tivesse falado, não, peraí que a gente vai dar um jeito, vamos resolver, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, etc e tal, ela teria uma associação com aquela marca completamente diferente. E ela ia preferir viajar com aquela companhia em vez de viajar em outras que ela não tem certeza se vai ter a mesma experiência. E aí, só complementando, fazendo parênteses, qual foi a resolução dela? Eu achei muito legal. Ela foi numa lojinha de mala na frente, comprou uma mochila, perguntou pro vendedor, você pode deixar minha mala aqui, eu vou voltar amanhã cedo, eu pego aqui com você. Aí o vendedor, muito humano, deixou ela deixar a mala dela lá, ela viajou com a mochila, ela deixou. Então é isso, e foi humano no relacionamento, olha, o varejo sendo humano. Exatamente. Né? E não precisou nem de IA para resolver esse problema. Mas a ideia é exatamente essa, como é que você faz com que a IA ocupe esses espaços e trabalhe ao lado do ser humano, né? Eu acho que ela nunca vai substituir o ser humano. Tem uma coisa que foi falada na NRF que eu adorei. Falar assim, a IA não vai substituir o ser humano. Um ser humano usando a IA vai substituir um ser humano que não está usando a IA. Entendeu? Então esse é o grande ponto. É uma ferramenta nova, como é o computador, como o celular. Eu bato muito nesse ponto, porque a gente vai ter que aprender a usar essa ferramenta. E aí a gente falou bastante a questão da formação e da educação, que a gente vai ter que passar pelo pessoal do varejo, para eles aprenderem a usar essa ferramenta nova, para que eles possam ser competitivos nesse cenário, para liberar tempo deles, para eles poderem ser humanos no relacionamento, para eles poderem tratar os clientes de verdade, se preocupar genuinamente com os problemas dele e gerar uma experiência. E, de novo, seja no físico, seja no digital, né? Porque hoje em dia dá para você fazer atendimento digital, faz o atendimento via WhatsApp, por exemplo, faz via chat commerce, como for, etc e tal. Você vai botar o ChatGPT para conversar com o teu cliente, ou você prefere que o ChatGPT deixe o teu funcionário mais produtivo para ele ter tempo de conversar com o seu cliente? Eu acho que esse é o grande debate de onde a gente vai pôr a IA, né? Pode ser na frente do cliente, talvez ela faça um trabalho até melhor do que certos humanos que preferem agir como robô. Né? E pode ser uma resposta, mas eu acho que o ser humano é imbatível em ser humano. Não, e nesse caso, poderia ter uma LLM ali na frente desse ser humano,
Podia. né, que tem os guarda-reios diferentes daquele que conversa com o público geral, Sim, né, beleza, esse aqui é mais permissivo, ele é, sei lá, o supervisor aqui da é área, isso. né? Então, o que que eu posso fazer para essa cliente que É é isso aí. diamante, chegou 2 minutos atrasado, né? E Isso. ele vai dar a resposta, E vai aí dar vai as dar uma opções. roda de opções, porque Né? às vezes o ser humano realmente ele não Não está sabe. habilitado, não está treinado adequadamente, Aham. não tem informação. E aí, exatamente, pegou um ponto perfeito. Como é que a gente bota a IA para ajudar esse cara a ser mais humano, para ele Uhum. poder ter a informação que ele precisa na hora que ele precisa e tomar as decisões corretas para ajudar o cliente a ter uma experiência superior. O Uhum. ponto sempre é a experiência, porque é o que vai diferenciar Uhum. um negócio do outro. Produto, todo mundo vai ter. É. Entrega mais rápida, cada um está buscando chegar mais rápido que o outro. Hoje em dia o produto está em casa em 1 hora ou menos. É. Então, o que que vai diferenciar você? Cara, a experiência que você teve quando você foi naquela loja versus a experiência que você não teve quando você foi na outra. Exatamente. Colocar um exemplo, né, que a gente está bem atento, falando de LLM, desafio, né, dentro desse conceito, né, como as empresas podem se planejar melhor, e aqui eu estou falando de cadeias complexas, É. tipo uma Home Depot, uma Oxxo, com mais de 22 mil lojas no Sim. México, enfim, a Home Depot com mais de 110 milhões de combinação produtos, lojas, então é um nível de complexidade muito grande. Então o que é que nós estamos fazendo? Separamos em 2 etapas, nós temos o Reboot, o que é isso? É uma inteligência artificial que ajuda os clientes, o nosso time e os nossos parceiros de implantação a entender conceitos que estão dentro da nossa solução. Então, por exemplo, como que eu posso fazer um planejamento e otimização de estoque? Quais são os modelos que nós estamos usando? E aí ele lista, você pergunta para ele, ele lista Aham. como que está sendo calculado tal aspecto. Ele mostra a fórmula. Então, a nossa solução tem um nível de transparência muito grande, mas tem esse... E um segundo estágio, nós vamos poder perguntar, e se nós aumentarmos o nível de serviço do canal XPTO? O que que nós devemos ter de estoque? Uhum. Ou nós temos uma restrição de orçamento X. Qual é a melhor configuração para nós comprarmos e termos? Então, isso você pode perguntar para ele e Aham. vai dar a resposta. Isso não está pronto ainda, mas isso está quase. Mas isso é o tipo de solução que vai dar as respostas na Não, ponta aqui, né? exatamente, Sim, não, é não, isso, eu, esse é o ponto, esse é o eu ponto. quis trazer o exemplo que, então, esse é um lado da história. Agora, como esses profissionais vão usar melhor a tecnologia, que era o ponto. Então, a gente tem um Skill Academy com mais de 1.000 horas, que não serve só para cliente, serve para Aham. nosso time também, está crescendo muito, serve para parceiros de implantação. Então, a tecnologia é a tecnologia para facilitar, tecnologia para ser eficiente, e o lado humano. Então, por exemplo, nas nossas implantações, 100% dos nossos clientes são referenciados. O que que isso quer dizer? Nós não implementamos como robôs, temos pessoas lá entendendo o momento da empresa. Cada empresa tem seu momento. Então, eu estou falando mesmo na própria transformação, como que a gente pode colocar o lado humano, Eu ia como te, que a gente pode entender, eu ia né? te perguntar isso. Você acha que esses 97,2 de retenção aí se tem a ver com o lado humano aí no atendimento e Olha, entender? certamente tem, mas tem assim, o drive é muito importante, satisfação do cliente. A RELX certamente não é a empresa perfeita, Uhum. nós temos muitas coisas para melhorar, mas a forma que ela resolve os problemas deixa os clientes satisfeitos. Legal. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala da Gartner, né, eles têm o Gartner Peer Insights, e perguntado para os clientes, 2023, 100% dos nossos clientes recomendariam a nossa solução, contra uma bem famosa aí, 58%. E aí, 2024, 95%. Quando eu vi isso na primeira vez, eu fiquei assim, pô, não pode ser. Como pode isso? É. Então, é um trabalho muito duro em como realmente colocar a satisfação do cliente. O que é a satisfação do cliente? Resultado. A Eloy estava colocando isso, né? Então, assim, quando o Roberto colocou de padronização de dados, né? Então, isso aqui é a base da pirâmide para nós podermos usar toda essa tecnologia. Existem empresas no Brasil que 2% de ruptura é causado por problemas de dados. Uhum. Então, assim, a gente tem muitas coisas, a gente tem que olhar para o feijão com arroz, como o Roberto colocou, e temos que sonhar. Então, Uhum. não é assim, temos tudo, não, eu só vou sonhar se eu resolver o problema do feijão com arroz. Também não. Então, a gente tem que ser pragmático e, ao mesmo tempo, a gente tem que entender e como a Eloy colocou, saber aonde abordar. Então, o nosso papel também de educadores, né, de entender qual é o desejo que a empresa tem, qual é a missão e estratégia. Então, por exemplo, a NRF trouxe uma coisa muito interessante. Eu tive a oportunidade de visitar algumas, e uma que me chamou muita atenção foi Whole Foods, que é um cliente nosso, e a Aston Martin. A Aston Martin ela criou
um centro. Imagina, você tem a fábrica e tem os dealers no mundo. Ela criou um centro de super customização. Tudo bem, a gente está falando de um veículo de $500 mil, mínimo, para começar. E lá parece uma alfaiataria. Você entra e o cliente, né, ele é tratado, e dali eles desenham o carro, e depois que vai para um dealer, seguir a parte transacional. Então, a gerente explicando para a gente, Legal. é uma super personalização, e é algo... A pergunta é, como que a gente pode... É claro, a gente tem que entender onde está o nosso produto, onde está o nosso negócio, mas aonde que a gente pode se posicionar e como que nós conhecemos os nossos clientes de fato. Então, na NRF, muitas apresentações abordaram isso. Nós conhecemos o nosso cliente e como nós podemos usar a tecnologia para conhecer ainda mais os nossos clientes. E, de novo, volta em pessoas. Já falei isso aqui em algum outro episódio, mas o que todo mundo quer é ser reconhecido como lá no interior, aquela vendinha que você anotava ali, né? Seu e o cara João, chegava, né? o cara chegava e falava, então, sua mãe esteve aqui semana passada e comprou arroz, eu acho que já tá precisando comprar, aproveita e leva para ela. Sabe? Esse era o melhor CRM do mundo. O melhor CRM do mundo é o CRM do seu João no balcão. E com toda a tecnologia, a gente quer voltar para isso, né? A gente está tentando voltar para isso, para uma experiência real. E mais um ponto, e que eu acho que é o ponto que o Roberto vai falar com maestria, é justamente a questão dos dados. Porque você fazer isso em escala, você não consegue fazer sem dados, né? E se IA é o novo motor de crescimento, o combustível desse motor são dados. Mas a gente vive um mundo muito pobre de dados hoje nas empresas B2B. Se eu tivesse, sendo eu dono de uma empresa de varejo, o ponto principal que eu estaria tomando cuidado, que eu estaria gestionando e trazendo para perto de mim, seriam meus dados. Porque é lá que eu acho que você consegue ter a fundação para você fazer grandes coisas diferentes. Senão, você vai sempre estar tentando correr atrás de algo que é uma tecnologia bonita, mas ela está sem fundação para trabalhar. Não, a gente precisa trazer o Cris também da Tail para poder falar sobre isso, Sim, né? exatamente, para ele poder falar desse assunto. Roberto, fala um pouquinho sobre isso, assim, como que você vê essa questão, né, de dados sendo a base, isso que o Eloy acabou de falar, e também um pouco da experiência do cliente. Bom, uma coisa que a gente já vem construindo há alguns anos, a gente chama de o registro global, Global Registry, mas basicamente é um banco de dados mundial, onde eu tenho todos os códigos de produtos registrados no mundo todo, até porque os produtos, eles viajam o mundo, né? Eu compro e vendo produtos de todas as partes do mundo, e da mesma forma, produtos brasileiros viajam o mundo também, são comprados pelos consumidores do mundo todo. Então, esse banco de dados, agregando informações básicas, e a que a gente está colocando também é uma nova funcionalidade nesse registro, que é apontar todas as fontes confiáveis de informações, tá? E isso, para quem quer fazer essa primeira análise, por exemplo, dos 2%, esse código exatamente corresponde a esse conjunto de informações, ou seja, esse produto, tá? Tudo começa daí. Se eu não tiver a listagem correta, o cadastro correto no meu master data, né, no banco de dados, tudo vai sair errado, né? Então, eu preciso começar de lá, bem feito, e aí vou agregando e enriquecendo informações com uma série de outros dados que são característicos de cada produto, né? Alimentos têm composição, tem dados nutricionais, alergênicos, se eu entrar em eletrônicos, tem todas as características técnicas que variam se é um notebook, se é um celular ou um eletrodoméstico. Então, é um enriquecimento e aí é a parte cara, né? Porque tem muitas empresas que, em cima de como saber trabalhar esses dados, tem uma vantagem competitiva importante no mercado. Então, mas o que a gente quer é poder dar o básico de informações, garantir que esse código pertence a esse produto, ou seja, ligar o físico com o digital, e a partir de lado, daí eu poder apontar para eles aonde eu tenho outras fontes confiáveis, aonde eu posso enriquecer e dessa forma ir trabalhando, porque IA vai depender exatamente desse enriquecimento. Então, a gente está trabalhando na parte de fundação, de como, primeiro, definir cada atributo de dados, tá? E depois, aonde buscar e alimentar essas informações para que as empresas possam aí aproveitar e fazer toda essa
principalmente, né? Não é só a experiência, é surpreender o Uhum. consumidor, né? O que ele Perfeito. quer realmente é receber algo que ela nem esperava, né? Mas, Paulo, você acha que esse é o caminho? Que quando você fala, preciso sonhar, ser realista, mais sonhador. Mas como experimentar com margem pequena, né, no Brasil, principalmente se eu sou uma multinacional e tenho todas as questões ali burocráticas e, de repente, não tenho o olhar necessário para ter essa abertura de inovação na região, né? Uhum. Qual o caminho, assim? Olha, E margem baixa também no varejo, que eu acho que sempre é. essa é uma ótima pergunta que tem varejo, né, a gente tem clientes também de manufatura, de CPG também, que são fornecedores do varejo, né, nessa visão B2B. Então, assim, aprofundando um pouco o que o Roberto colocou, existe um aspecto, quando a gente fala de dados, né, dados está cada vez melhor nas empresas. A empresa tem data lake. Então, o que o Eloy colocou é verdade, mas eu vejo, né, quando a gente olha em perspectiva, as empresas com um nível de estruturação de dados muito maior. Então, vou dar um exemplo prático. Então, dados, quando a gente fala de planejamento de demanda. A Relax foi considerada há pouco por uma empresa chamada CoreSite a mais inovadora em planejamento de demanda do mundo. Então, dentro desse contexto, imagine demand sensing, onde você pega o que foi vendido, que é o básico, mas como o concorrente se posicionou, ou seja, dados do concorrente, e de temperatura. Uhum. Você sabe que alguns negócios, temperatura muda tudo. E de eventos? Será que uma loja de conveniência perto do Morumbi vende mais quando tem jogos de São Paulo? Será? Claro, mas quanto mais? Aham. E se uma promoção tiver junto com esse evento? Qual é a combinação? Quanto a promoção representa daquela venda? Posso até ainda mais, né, quando você começa a colocar esses dados e tem essa capacidade analítica de prever qual vai ser a demanda baseado em todas as demandas, opa, muda completamente. Se você está prevendo bem, com toda essa complexidade, você vai gerenciar estoque melhor. Aí algumas empresas, eu tenho um problema aqui, eu não estou fazendo meu inventário bem. A gente tem uma solução recém-lançada chamada True Inventory. O que é isso? É um inventário real. A gente, baseado na previsão da demanda e no consumo da reposição, nós projetamos qual é o estoque que deveria ter. Então, o que eu quero dizer com isso? Você diz, não, aquele item naquela loja tem 20. Aí o nosso True Inventory diz assim, olha, você deveria ter 15. Aham. E aí você vai lá, faz a análise, não é que não tem 20, tem 15. Estou dando um exemplo Aham. de dados e como a gente também pode, através da tecnologia, ajudar a empresa em processos de melhoria contínua de qualidade de dados, que é super importante. Você está falando de tecnologia para resolver o problema do Morumbi, né? Mas deixa eu te contar um outro Não ajuda o São muito Paulo a ganhar legal. mais títulos. Não é isso não. Você sabe que o iFood tem uma grande questão que é quando tem jogo de Flamengo e Corinthians, eles têm um problema grande de entrega. Porque os motoqueiros, a grande maioria, torcedor, está assistindo o jogo. Faz sentido. Então, assim, tem uma questão que aí eles resolveram com inteligência, com sacada, porque eu acho que também a inovação pode vir daí, né? Não precisaram investir um centavo. Eles fizeram análise de dados, né? Aí sim tem muita tecnologia, mas análise de dados para entender que aquele determinado cliente tem o perfil que vai pedir um iFood por causa do jogo. Então ele já sugere para o cara antes com um pop-up. E aí esse cara já pede antes, então eu consigo trazer a demanda para antes. De repente, aquele cara nem estava pensando em chamar os amigos para poder assistir o jogo juntos, passa a chamar, então você gera uma demanda que talvez nem existisse. Dessa forma, eles resolveram o problema porque eles anteciparam a entrega, né? E não tiveram que trabalhar com mais entregador, não tiveram que aumentar o valor da entrega para ver se aquele cara deixava de ver o jogo para poder entregar. Então, acho que muito de inovação vem com essa questão também de sacadas, né? A partir de dados, você pode ter muita sacada. Perfeito. Mas o ponto central, o grande combustível dessa transformação toda é o resultado. Você falou sim, do claro. varejo de baixa rentabilidade e o ponto central é como a gente consegue não só entregar os resultados, mas ajudar os clientes a medir o resultado. Isso nem sempre é Sim. trivial. Então, a gente, óbvio, está falando de uma ferramenta de planejamento integrado com otimização, é mais fácil, às vezes, do que uma base transacional. Né? A base transacional e ter qualidade dos dados é a fundação. Então, dentro do nosso modelo de negócio, a gente tem uma preocupação em os clientes traduzirem o que é inovação e qual é o resultado que se traz. E à medida que isso é consistente, o cliente fica como cliente
para sempre. Exato. É isso. Boa. Falou o cara dos 97,2 de retenção, tá vendo? Pessoal, o tempo passa rápido, né? Já tem Passa 45 muito minutos de rápido. conversa, mas para a gente poder, assim, resumir, né, pontos importantes que a gente falou aqui. Acho que dados, né, sem questionamento, experiência do cliente, sem questionamento, omnichannel, acho que também, de uma certa maneira, né, permeou tudo que a gente estava conversando aqui, o digital com o físico e tal. Vocês viram alguma coisa meio futurologia, assim, por lá? Algo que, putz, isso aqui o pessoal tá postando, tá falando muito. Inteligência artificial falando também. Isso tudo se resume a inteligência artificial no final, né? Mas ela aplicada de alguma maneira diferente? Alguma coisa meio futurista que vocês viram? Sim. Sensoriamento hoje, né, quando a gente fala de IoT, que não é novo, Tá. mas quando isso vai se sofisticando e a forma de mapear e transformar um body language de uma pessoa, por exemplo, a gente visitou a Footlooker, onde você coloca um pé e ele consegue analisar o formato, a temperatura e sugerir tênis. Então, assim, esse sensoriamento do ponto de vista de venda, isso é um salto, na minha opinião, gigantesco. Onde imagine um cliente vai entrar, ele é sensoriado e a partir daí ele vai começar a expressar satisfações, qual é a rota dele na loja, como que ele está lidando ao tocar num produto. Será que te dá alguma dica se esse cliente se apaixonou, se ele odiou? Mas você está dando exemplo aí de Alguma coisa, uma experiência na loja. Não, Tô dando sim, um num exemplo. tênis. Mas se eu trago isso para uma linha branca, que é mais a área da Eletrolar, você consegue enxergar essa tecnologia sendo aplicada de alguma maneira? Sim, então, quando você entra, por exemplo, numa loja de varejo, estou dando uma experiência numa Aham. loja de varejo, nesse contato físico, Sim. muitos clientes Tipo, querem nessa TV o olho dele sentir. brilhou. Poxa, e não é isso com a gente. Vocês já entraram em alguma loja e vocês reagiram de uma forma assim decepcionante ou de uma forma com entusiasmo? Tá no A rosto. gente reage, o nosso corpo fala. E toda a tecnologia de sensoriamento vai ajudar. E é óbvio que dentro da nossa tecnologia a gente está de olho nisso. Como isso vira dado para que a gente consiga prever cada vez melhor, a nível de loja. Imagina, se a gente começa a entrar aqui, um cliente tem mais propensão a determinado. O nosso desenho, a nossa tecnologia dimensiona espaços de setores em lojas no varejo. Então imagina se a gente começa a ter esse input para o nosso desenho de tecnologia. Completamente diferente. Olha só. Então isso é algo e que está avançando. A tecnologia não está disponível. A questão é como colocar, como que ela é viabilizada comercialmente, né? Vocês, tem algum outro ponto que vocês acham que faz sentido a gente puxar? Bom, o que eu imagino que deva acontecer, né? Eu vejo que existem muitas soluções apresentadas de forma independentes, ou seja, muito fragmentados e naturalmente eu entendo que vai haver com o tempo uma consolidação, uma integração muito mais forte para que essas soluções sejam muito mais acessadas facilmente pelo cliente, no caso o varejista, quando vai implantar sua solução, né? Por exemplo, um caso que é mais fácil de entender, sistema de visão. Existem 3 grandes ofertas que estavam lá presentes. Sistema de segurança, monitoramento de segurança, tá? Todo mundo instala câmera para questão de segurança. A segunda é solução de calor de tráfego. Então, como é que está o tráfego, qual a zona quente, onde para poder fazer aí a gestão do espaço. E o que tem mais de novo, usando o sistema de gestão, é trazer uma quantidade de dados mais semelhante ao que tem no online para o físico, ou seja, o consumidor teve interesse no produto, tirou da prateleira, devolveu, não comprou por quê, tá? Não encontrou o produto, então você vai ter essas informações que hoje já é disponível no online, no físico, mas essas 3 idealmente deveriam estar integrados. Então, existe hoje em muitas soluções de dados, de soluções de gestão, que a tendência é ser integradas e ter uma solução integrada e única e com maior valor para o varejista.
E Eloy, quem não tá de olho nisso ainda? Desculpa, pode complementar, vai lá. Não, fica tranquilo, não. Eu ia só falar que eu acho que se eu fosse falar de super mega tendências que estão vindo por aí, umas que eu vi lá e a gente tem visto evoluir bastante é a robotização. Sim. Então, para além do sensoriamento, que eu acho que também é uma coisa que já tem também um tempo e ela está cada vez mais madura, mas quando a gente fala de robotização é aquele negócio que agora está nascendo e está ficando, quer dizer, você já vai no centro de distribuição da Amazon e é robô para tudo que é lado, mas agora a gente está falando de robôs humanoides, né, que fazem coisas que os seres humanos fazem no seu dia a dia, que teve uma das falas lá na NRF que eu adorei, que ela falava assim, eu não quero a IA pintando meus quadros e escrevendo minhas músicas, eu quero a IA lavando minha louça e passando minha roupa para eu poder pintar meus quadros e escrever minhas músicas, né? Então, eu acho que a robotização, ela começa a aparecer, e eu vi um dado que falava que a Tesla vai produzir cerca de 500 mil de robôs por ano daqui a uns 5 anos, pelo menos essa projeção que eles estão fazendo, e tem vários concorrentes no mercado deles. Você imagina daqui a 50 anos, imaginando uma taxa de crescimento de 10, 15% ano contra ano, vai ter mais robô do que vai ter população economicamente ativa no mundo. Então, nós estamos falando de bilhões de robôs potencialmente que podem estar fazendo atividades físicas que a gente está fazendo. Como é que isso vai transformar o varejo e o mundo a partir do momento que o ser humano não precisa mais fazer atividades robóticas físicas, né? A gente está falando de parar de fazer atividades robóticas mentais. Isso a IA já está habilitando. Mas em breve a própria IA, que é quem vai estar habilitando esses robôs, vai poder permitir que os seres humanos parem de fazer atividades robóticas físicas e realmente eles se livrem completamente para poder só usar a cabeça e só pensar nos negócios. Então esse é um tipo de caminhos mais malucos que eu estou vendo por aí. Quando você pergunta do que vem por aí, é o que está na minha cabeça agora. Não, extrapolando o mundo do varejo, sabe que o Elon Musk está pensando também nesses humanoides para colonizar Marte, né? Ele vai meio embora. milhão de robôs pra lá, porque eles vão conseguir passar 9 meses viajando, vão chegar lá, vão trabalhar bonitinho. Não precisa de comida e não precisa nem voltar. E não precisa nem voltar, exatamente. Bom, só para a gente fechar aqui, assim, o que vocês têm a dizer para o varejista que ainda está engatinhando aí nos dados ou que está perdido e com vergonha de falar que aqui dentro de casa a coisa está meio mal arrumada? Qual o caminho? Cara, eu vou começar aqui. Comece, né? Comece ontem, porque você está atrasado. E você precisa realmente começar a acompanhar os seus pares da indústria. O mundo está de um jeito onde todos os varejistas estão se transformando digitalmente, a omnicanalidade já não é mais diferencial competitivo, é o básico para você tem que fazer. Então você precisa começar a estruturar e, acima de tudo, busque conhecimento e formação para o seu time, para eles poderem entender como usar essas ferramentas. Eu acho que a partir do momento que a gente passa a fazer isso, entender como usar IA, como entender como usar um celular, como entender como usar um computador. As pessoas têm que ser formadas nisso para elas poderem fazer o uso dessa tecnologia e aí começar a entender por que dado é importante, por que essas informações têm que estar bem estruturadas para você poder crescer e poder evoluir. Então, mas começa ontem, porque senão você vai ficar para trás de um jeito que vai ser difícil de você alcançar depois, quando você se der conta, vai ser tarde demais. Isso aí. Bom, Roberto, vamos lá. Bom, um programa que a gente está rodando, muito importante, em cima do 2D, né? Então a gente está fazendo um programa de onboarding do varejo da indústria, tá? Para que eles migrem a codificação do linear para o 2D e colocando informações que são relevantes. Por exemplo, data de validade, isso é uma coisa que é uma preocupação tanto na operação do varejo como para o consumidor, né? Informações promocionais. Então, a gente está fazendo esse trabalho, acho que é um trabalho que é importante todo mundo embarcar, porque vai fazer parte desse mercado do físico com mais dados e mais oportunidades, tá? E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando no básico, né? Então, aquela microempresa que está fazendo onboarding para poder começar a trabalhar no marketplace, a gente tem programas específicos para esse perfil de seller, tá? Então, existem programas e a GS1 está à disposição e aguardando o contato de todos, porque esse é o nosso trabalho. A gente é uma organização sem fins lucrativos que busca levar valor e oportunidades para o mercado. Perfeito. Paulo, para fechar? Então, a minha sugestão não apenas para empresas que estão começando a jornada, mas eu estenderia para todas. Existe um primeiro aspecto de buscar esse conhecimento. Então, buscar o conhecimento significa ter processos internos onde
essa busca, ela é uma rotina, não algo específico. Nós, por exemplo, da Relax, no nosso próprio site, a gente procura levar muito conhecimento, então o relaxsolution.com ajuda muito a entender o que é planejamento integrado no varejo, e principalmente um aspecto importante que a gente não citou muito, é colaboração na cadeia de suprimento. Então, esse aspecto é um aspecto fundamental, como que você consegue cada vez performar melhor dentro do seu negócio, mas como que você interage cada vez mais com clientes e com fornecedores, tornando isso uma gestão cada vez... Isso não é um sonho, pessoal. Isso já é real. Então, esse é o conceito de supply chain. Então, já é falado já há quase 15 anos aqui no Brasil. Então, acho que a grande questão é se abrir, estudar, olhar, permitir os funcionários estudarem cada vez mais o assunto e a empresa criar uma visão clara de como ela... Que jornada, qual é o roadmap dela, qual é o plano diretor dela em relação a adotar novas soluções, nova tecnologia. Perfeito. Bom, pessoal, esse episódio fica por aqui, mas a gente já tem outros aqui rodando, né? Só seguir a playlist aqui do podcast All Connected. A gente também está em todas as plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, todas elas. Então acompanha a gente por lá também. Já aproveita para dar o joinha aqui para também ser avisado aí das próximas edições, dos próximos episódios. E agradeço muito a presença aqui do Roberto Matsubayashi, diretor de tecnologia do Grupo GS1 Brasil, do Paulo Nazário, que é diretor de vendas da Relax Solutions, do Eloy Assis, diretor executivo de varejo da TOTVS. Prazerzão, pessoal. E a gente vai deixar o link do LinkedIn de vocês aqui do lado também. Então, se você quiser entrar em contato com o pessoal aqui, trocar mais ideia, de repente saber um pouco mais das soluções deles, o LinkedIn está aqui do lado do vídeo, beleza? E também, lógico, no Spotify, no Deezer, ali na descrição. É isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Brigadão. Obrigado. E até a próxima. Obrigado.